Fala galera, acabei de assistir na cabine de imprensa O Fim da Rua, filme que está chegando aos cinemas de todo o Brasil. Galera, essa crítica aqui, ó, completamente sem spoilers. Teremos sim, para quem gosta também, o vídeo com spoilers no famoso Tudo o que acontece no filme. Mas galera, quando eu fiz o vídeo, tá, com as primeiras impressões dos críticos americanos, que era relativo ao primeiro embargo, né? O que é o primeiro embargo, cara? É quando os críticos podem colocar suas primeiras impressões, que elas não podem ser muito argumentativas, muito menos dar uma nota para o filme. E elas traziam algumas referências assim a aventuras dos anos 80 e também a uma produtora chamada Amblin. E a Amblin, cara, não tem como tu não falar dela e tu não falar também do Steven Spielberg. Ou seja, essas referências elas estão muito claras assim, não é o primeiro diretor que está trazendo também essas referências para, né, os dias de hoje e tudo mais, assim, é um filme bem aventuresco, entendeu? Inclusive assim, cara, para quem lembra do Super 8 do J.J. Abrams, que é um dos primeiros filmes que ele fez, inclusive, tinha também, assim, toda uma questão que era relativa, assim, a Amblin também. E aqui, galera, essa questão de ser uma aventura dos anos 80, assim, uma coisa bem sessão da tarde, entendeu? Funciona muito bem dentro da proposta que esse filme quer colocar, junto com todo o mistério do que está acontecendo. Por mais, assim, que o roteiro ele não seja, tá, altamente expositivo, ou seja, ele não te joga na cara de uma forma bem didática o que é que está acontecendo e a maneira como também os personagens podem encontrar algum tipo de resposta, não só para o que está acontecendo, mas assim, de como eles conseguem escapar de tudo o que transformou o seu bairro, né? Porque o bairro, como os trailers já entregam, o bairro ele foi colocado em um lugar que ele não deveria estar, digamos assim. E esse lugar leva, novamente, para um período que já acabou há muito tempo já na nossa humanidade e tudo mais. A maneira como os eventos eles vão acontecendo, tá? Eles são bem simples. E dentro dessa simplicidade, eu acho que o filme ele tem seus melhores momentos. E principalmente assim, o primeiro ato do filme, quando a gente vê essa família que é transportada, né? A família nossa que é o grande ponto de vista para essa história toda. Quando essa família é transportada e ela começa a tentar entender o que está acontecendo e ela começa a juntar as peças sobre como que eles foram parar neste lugar, para mim é o momento que o filme melhor funciona. Melhor funciona. Porque ele consegue fazer até um balanço assim entre essa questão toda do mistério, entre a maneira que a família realmente funciona e também um drama muito bem colocado. Por quê? Vamos lembrar a Steven Spielberg nesse momento, tá? As produções do Steven Spielberg, cara, principalmente assim, os filmes dos anos 80 e muito do que ele trouxe de espírito também, sempre tinha algo de problema na família. E esse problema ele também está colocado aqui em O Fim da Rua. Então, o drama, ele é muito necessário para fazer também com que essa família encontre algum tipo de cura para tudo que está acontecendo. Então a gente tem uma gravidade que simplesmente ela vai escalonando, 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 escalonando. E onde a gente depois é simplesmente jogado num período onde, teoricamente, esses personagens não deveriam estar. Na verdade, assim, ninguém nos dias atuais deveria novamente se encontrar, digamos assim. Qual é o meu grande problema, tá, com O Fim da Rua? A partir do momento que a gente entende exatamente o que está acontecendo e a gente tem uma pista gigantesca de como que os personagens podem procurar algum tipo de solução para tudo, a trama ela começa aparentemente assim a se estender. E olha que o filme, cara, ele é bem curto na sua duração, tá? Ele tem ali menos de 1h40. Mesmo assim, parece que em alguns momentos ele parece se estender além, com os perigos todos que estão realmente sendo apresentados pra gente. Ou seja, pra quem gosta de dinossauro, cara, esse filme aqui, como já tá colocado em todo o material de vendas do filme, ele tem muitos dinossauros. E as questões desses perigos, elas, de vez em quando, assim, elas são bem realizadas. Em alguns momentos ali, elas parecem um pouco mais bobas do que elas deveriam ser. Só que daí tu pensa assim, pô, o que o filme estabeleceu como uma regra dentro do primeiro ato? Ele estabeleceu muito bem que ele é, sim, uma aventura dos anos 80, e também ele é uma aventura dos anos 80 que em alguns momentos, mesmo tendo drama, em alguns momentos ele está sendo feito ali para que tu não leve a sério algumas questões que estão colocadas ali. E essa questão toda do perigo, em alguns momentos ele te provoca, sim, atenção, em alguns momentos tu
começa também a questionar, assim, algumas reações dos personagens aos perigos que estão ali eminentes, entendeu? Eles estão muito próximos. E é ali que o filme começa a me perder um pouco. Então, assim, eu acho que o filme, ele tinha um potencial gigantesco, cara, para conseguir não só colocar todo esse grande mistério sobre o que está acontecendo, mas também colocar muito mais essa tensão sempre presente dentro dos acontecimentos. Porque se a gente pegar e colocar em referência, tá? E não tem como não fugir. E eu vou ser bem específico aqui, cara. Com o primeiro Jurassic Park, onde a gente tem essa apresentação dos dinossauros, a gente tem ali também, né, os nossos personagens inseridos com essas criaturas todas que não deveriam estar ali naquele momento, e a gente vai recebendo toda a tensão que é esse encontro realmente que em O Fim da Rua, parece que tem momentos que o filme realmente quer te deixar realmente tenso e ele quer te deixar realmente em alguns momentos assim, apenas curtindo a viagem, sem que tu te preocupe muito com o que está acontecendo em tela. E essa despreocupação toda, em alguns momentos que esse roteiro tem, acaba me tirando um pouco, realmente, dessa gravidade toda do que está acontecendo. Então, assim, algumas escolhas, cara, de reações de personagens, para mim, elas deveriam ter sido melhor trabalhadas para que não chegasse no momento e eu considerar assim, cara, tá um pouco bobo demais. Se tá um pouco bobo demais, algumas coisas ali deveriam ter sido melhor cuidadas para que eu não tivesse esse tipo de reação. Então, assim, se tu quer realmente entrar nesse universo, e se tu quer realmente, assim, receber, cara, uma grande aventura dos anos 80, onde as coisas ali funcionam, né? As regras do que a gente vai conhecendo que são estabelecidas, elas simplesmente são regras que podem, de vez em quando, assim, não serem seguidas à risca. Cara, esse filme aqui ele vai funcionar demais, assim. Eu acho que, a partir do momento em que o primeiro ato, tá, ele faz um balanço muito bom entre pegar o drama e pegar essa questão mais de uma seriedade ao perigo todo que está sendo apresentado, ele funciona muito melhor do que no decorrer do filme, onde isso começa a meio que se diluir. Então, eu gosto muito do universo. O Ian McGregor, a Anne Hathaway, estão muito, muito, muito bem no filme. Muito bem no filme. Esse aqui é o ano da Anne Hathaway, né? É o ano em que ela trabalhou bastante no ano passado. E esse ano aqui ela tem diversas produções estrelando. E diversas produções, assim, de gêneros bem diferentes, assim, bem distintos. E ela tem, ao mesmo tempo... E eu já vi 3 filmes dela nesse ano, né? Pô, eu vi o Diabo Veste Prada 2, eu vi a Odisseia. E agora tô vendo aqui O Fim da Rua. E em breve a gente tem também o Verity, né, que vai estrear. Ela mantém um padrão onde ela aproveita demais assim as questões tanto do drama quanto essa questão toda de responsabilidade sobre tudo que está acontecendo. E ela tá extremamente bem mais uma vez aqui também em O Fim da Rua e tudo mais. Então, galera, coloque abaixo nos comentários se vão assistir, não vão assistir, o que vocês esperam de O Fim da Rua. Lembrando que logo mais sai a crítica completa com spoilers também aqui no canal. Não esqueça daquela mega ajuda de curtir o vídeo e se não assinou, assina aqui o canal. Take 4 Reviews aqui, entretenimento é coisa séria.